No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, os Espíritos nos trazem a seguinte informação. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. Nós estamos encerrando a temática do mês de março, do programa Jesus e Nós, a temática intelectualidade e moralidade, e convidamos o companheiro de Ideal Espírita e tarefeiro do Centro Espírita Nosso Lar, Alan Coach, que vai conversar conosco sobre prosperidade ausente da reta conduta. Seja bem-vindo, Alan. Bom dia a todos. Eu só tenho a agradecer o convite, certo? É um prazer enorme colaborar com essa atividade. E, como foi dito, sou trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar e agradeço a casa pela oportunidade. Espero conseguir contribuir trazendo alguma reflexão que possa ser útil na compreensão da temática de hoje. Nós é que somos muito gratos por você ter aceito o convite, já participou conosco de diversos momentos, colaborou com o nosso canal, e hoje a nossa temática, ela diz respeito a um tema abordado por Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E como se trata de um tema atualíssimo, nosso bate-papo será em torno dessa questão moral. E aí a gente já inicia, Alan, perguntando, prosperidade e riqueza são a mesma coisa? Bom, é uma pergunta importante, interessante, né? E como foi dito, nós vamos partir das compreensões trazidas por Emmanuel nessa obra, Pensamento e Vida, mas também vamos nos valer de algumas reflexões trazidas dentro da literatura espírita. Quando nós fazemos essa pergunta sobre prosperidade e riqueza, né, muitas vezes nós vamos apenas naquela vertente materialista, e isso muitas vezes causa alguns equívocos, porque para nós, né, de maneira errônea, nós atrelamos a compreensão de que prosperidade quer dizer fortuna, quer dizer posses de bens materiais ou ausências de problemas, né? Por isso, muitas vezes, esse conceito, ele se dá de maneira equivocada, porque nós temos que começar a ampliar a nossa compreensão de que prosperidade, né, ela nos traz realmente uma outra compreensão, sobretudo de consciência tranquila, de consciência harmônica, de que estamos alinhados com as diretrizes do Evangelho, né? Emmanuel, na obra, e se me permite, eu vou fazer a leitura de um trecho da mensagem, ele até coloca: há, por isso, muita prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminho de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguimos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Então, percebam que muitas vezes aquilo que nós atrelamos como dificuldades, como falta de riqueza material, né, são oportunidades prósperas de reajustamento, de aprendizado, e pegando um pouquinho o gancho disso tudo, né, quando a gente se volta para a leitura do livro Céu e Inferno, quando é tratado na temática o Código Penal da Vida Futura, Kardec ele nos alerta que o arrependimento, a expiação e a reparação são necessárias para esse ajuste. E aí nós temos que entender que quando se trata da reparação, nós não necessariamente estamos falando de você sofrer a mesma situação que talvez você tenha causado a outra pessoa. A reparação, sobretudo, ela consiste prioritariamente
no trabalho no bem, em você oferecer ao outro uma reparação de modo a auxiliar ele a sair daquela dor. Né? E já finalizando essa temática da primeira questionamento, Bezerra de Menezes, no livro Semeador de Estrelas, ele nos diz que a verdadeira felicidade ela consiste no bem que nós conseguimos proporcionar ao próximo. É bem interessante essas observações que você trouxe, porque tem-se uma compreensão muito errada do que seja a riqueza, né? Alguns condenam riqueza, e, na verdade, são oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos permite, né? Para que a gente possa realizar algum progresso aqui na Terra. Como você bem disse, necessariamente não é pela dor, existem muitas outras formas, mas, assim, a gente percebe sempre, muito presente nos ensinamentos, um chamado para que a gente fique atento à nossa conduta aqui na Terra. E aí eu te pergunto, o que seria uma reta conduta na visão espírita? Também partindo, né, dessa compreensão da literatura espírita e da obra estudada nesse encontro, né, eu diria que essa reta conduta é aquela conduta que busca praticar os preceitos do Cristo, né? E aí nós temos que lembrar daquele chamado de Kardec a nós espíritas para que tenhamos uma fé raciocinada. Só que temos que compreender que fé raciocinada não consiste naquela fé que vai questionar tudo que chega até você. Na verdade, o pedido, a orientação trazida a nós é que a nossa fé ela passe a se alinhar com aquilo que eu já defendo. Aquilo que eu já digo que tenho compreensão, eu tenho que também alinhar com a minha conduta. E isso é uma fé raciocinada, porque eu estou agindo conforme aquilo que eu acredito. Porque não adianta eu dizer que acredito em algo e agir de maneira totalmente contrária a isso, né? E nós temos que sempre lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo é dito que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, que faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma, mas que também estuda suas próprias imperfeições e trabalha para combatê-las, né? E dando sequência a essa mensagem, no mesmo capítulo, aí ele já traz o que seriam os bons espíritas, e já linka no primeiro parágrafo, né, dizendo que é sobretudo quando bem compreendido os resultados e as orientações que foram trazidas anteriormente nessa mensagem do homem de bem. Então, não temos como separar essa conduta cristã com esse nosso equilíbrio, né, que nos é oferecido, que nos é orientado também dentro da doutrina espírita, sobretudo nessa harmonia entre o que eu sinto, entre o que eu penso e entre o que eu pratico. É bom, a doutrina ela traz um entendimento maravilhoso quando ela nos coloca justamente esse entender que tudo está de acordo com a nossa evolução moral, né? Porque realmente não adianta querer forçar uma conduta, não há como. Esse homem de bem aqui na Terra, consoante o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda é algo a ser alcançado por nós, né? E assim, dentro dessa questão que nós estamos trazendo, nós temos aqui, Alain, a pergunta de por que a riqueza no mundo é sempre discutível. Se todas as riquezas têm origem duvidosa, porque a gente sabe que no passado muitas coisas aconteceram, muitas riquezas foram trazidas aí com muito sangue, com muitas situações duvidosas, e hoje em dia também é muito discutível. Então, por que é sempre discutível? Será que é porque todas têm essa origem duvidosa? É interessante, Dora, esse questionamento, porque realmente, dado o contexto da história humana, né, a gente sempre faz esse relacionamento, né, por conta de algumas condutas para se obter a riqueza, né? Então, respondendo de maneira bem direta, né, não, nem toda riqueza ela é de origem duvidosa, certo?
E ela é discutível em alguns aspectos, porque a gente volta lá para aquele ponto, que a humanidade, ela deposita na riqueza expectativas que não serão alcançadas. Nós, de maneira equivocada, nós achamos que a riqueza vai nos proporcionar uma paz em plenitude, onde eu vou conseguir o meu sustento, onde eu vou conseguir respeito, porque eu sou alguém de posses, onde eu não terei problemas a enfrentar. Quando, na verdade, o trabalho da conduta moral, ela consiste em um outro aspecto. Eu sempre gosto muito de ir em busca da significação dos termos lá na sua origem. E fazendo essa busca sobre a riqueza, né, quando a gente remete ela à origem do latim, ela já traz essa compreensão de posse, de poder. Mas quando a gente traz o termo riqueza dentro da língua hebraica, ela traz a compreensão de bênção, de abençoado. Então, nós temos que entender, e o Evangelho ele nos faz esse chamado lá na mensagem sobre o emprego da fortuna, o emprego da riqueza, dependendo da tradução, para que a gente possa aproveitar com sabedoria aquilo que nos é proporcionado. Peço licença novamente para ler um pequeno trecho dessa mensagem, quando é dito: é que na procura desse ou daquele valor da vida, nós mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetivos e situações que buscamos. Traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor da luta, conforme os nossos propósitos. Então, não é a riqueza que nos corrompe, é a forma que nós a utilizamos. É o que nós colocamos de sentimento e de objetivos, tanto para a obtenção quanto para a utilização daquelas posses materiais que nos são concedidas por Deus. A gente vive um momento, Alan, assim, em que não se esconde mais tanta coisa, né? No passado a gente não tinha conhecimento de certas informações, hoje parece que está tudo muito claro, está tudo muito registrado. A cada momento a gente se depara com grandes riquezas que caem por terra, assim, com uma informação, com uma situação. Está muito presente nos dias de hoje, nos noticiários, e a gente percebe que o ser humano, nessa busca de querer, de ter poder, de ter riqueza, ele avança sobre tudo e sobre qualquer coisa. Não quer saber, contanto que vem até ele aquilo que é objeto da sua atenção, como você acabou de ler no texto, né? E isso gera aquilo que a gente chama de apropriação indébita. O que a gente pode entender por esse termo? Pronto, o termo apropriação indébita, e aí nós vamos novamente em busca, primeiro, da sua significação em outras fontes, e nós vamos nos valer hoje do Código Penal brasileiro, né? E, de uma maneira bem sucinta, existe essa previsão de conduta criminosa no nosso Código Penal brasileiro, e que a apropriação indébita, aqui é só para nossa compreensão, ela seria quando alguém que ela detém uma posse legítima de um bem, certo? Por empréstimo ou por depósito desse bem, mas posteriormente ela decide que não vai devolver mais o bem para o seu dono. E aí causa prejuízos ao proprietário. E por que que eu busquei essa significação para essa nossa compreensão? Porque tudo que nós temos de bens materiais são concedidos por Deus. É como se fosse um empréstimo de Deus para que fizéssemos o uso adequado desses bens para o nosso progresso e o progresso daqueles que dividem a jornada conosco. Independente de serem nossos afetos, nossos desafetos, quem cruza o nosso caminho, nós temos a obrigação de empregar de maneira sábia esses bens concedidos. E aí é interessante porque quando nós vamos até o livro Consolador, quando Emmanuel é questionado sobre a origem do mal, né, e aí nós vamos focar nesse finalzinho que eu trouxe, quando faz a apropriação e causa prejuízos ao proprietário.
né? Emmanuel diz que a origem do mal, sobretudo, ela consiste quando o homem, confiando mais em si do que em Deus, ele começa a canalizar as suas ações e as suas emoções de forma contrária à lei de Deus. E aí é quando ele começa a causar intervenção indébita na harmonia divina. Então, percebam, a partir do momento que eu me aproprio de maneira indevida de algo que eu penso que eu sou proprietário, quando na verdade eu não sou, e faço um uso inadequado disso, eu começo a prejudicar a obra divina. É por isso que, no início, nós falamos que a utilização dessa riqueza, dessa fortuna, dessa prosperidade, ela não tem como fugir de uma fé raciocinada e de uma conduta adequada. E você já até falou sobre isso, né, e tem um ponto que nos chama a atenção, tanto na mensagem de Emmanuel como lá no Evangelho, que ao tratar dessa apropriação indébita, porque quando nós tentamos demonstrar algo que nós não possuímos, nós estamos nos valendo de uma fantasia, de um adereço. Né? Lá no Evangelho nos é dito que enquanto nós não trabalharmos a humildade, toda e qualquer virtude que nós tentarmos demonstrar ao mundo, sem, na verdade, termos essa humildade ou termos essa virtude implementada em nossos corações, nós estamos nos valendo de uma carapuça. Nós estamos demonstrando algo que nós não somos para alimentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E já finalizando, né, o Evangelho sempre reforça naquela mesma mensagem o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. Nós somos depositários e não proprietários dos bens materiais que nos são concedidos por Deus. Você estava falando e eu lembrando aqui que essa questão, a gente pensa que ela só existe entre nós, os encarnados, né? Mas quantos desencarnados que continuam do lado de lá querendo ser senhor ainda, donos dos bens que possuiu aqui na Terra? Aqueles que Exatamente. desencarnam, mas não saem do lado. A casa é minha, quer botar todo mundo para fora, né? Porque a casa é minha, o familiar é meu e tudo mais. Isso também são apropriações indébitas. E é tão forte isso que muitas vezes carrega-se para o túmulo. A gente leva com a gente essas tendências viciosas, esses desejos de força, de poder, de coisas dessa natureza. Vamos agora para uma outra questão que também chama muita atenção. Algumas pessoas dizem assim, Deus parece que protege a quem faz coisa errada, porque faz, só se dá bem. E aí, por que motivo Deus protegeria o progresso material dos que não possuem uma reta conduta? Dora, a gente até falou um pouco sobre isso já hoje, né, nas outras perguntas, mas realmente a gente às vezes faz esse questionamento, né, e acha que o mal está predominando. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que a suposta prosperidade do mal, ela é passageira, né? Por mais que a gente tenha essa compreensão, isso está registrado tanto nas obras de Emmanuel quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para responder essa pergunta, eu vou me valer daquela parábola que Jesus contou ao povo daquela época sobre o joio e o trigo. Naquele momento, Jesus ele apresentava à humanidade a compreensão de que é necessário permitir que às vezes o mal e o bem eles possam dividir o mesmo espaço, não dando ênfase ou permitindo que o mal haja de qualquer maneira. Mas por que isso? Porque aquela pessoa que tem uma conduta inadequada, ainda levando para as vertentes da prática do mal, ela precisa ter contato com boas condutas, para que lá na frente, ao ser questionada, ela diga, não, mas eu não conheci nada de diferente na minha vida. Em toda a minha vida eu só tive contato com o mal. E é por isso que nessa mensagem do joio e do trigo, Jesus já nos alertava. Mas percebam que ele também diz, chegará o momento em que esse joio será atado em molhos
e será queimado. Então, o mal, ele não vai prosperar. É dada a oportunidade, é dada aquela orientação para que aquele indivíduo possa, quem sabe, resgatar alguns pontos com aquela fortuna que foi concedida, com outras oportunidades que foram concedidas. Nós temos que entender que a regra para a nossa evolução é através do amor. Às vezes a gente acha que estamos diante de um Deus punitivo, justiceiro, só que a justiça que ele nos apresenta, ela se emprega através da lei de amor. Então, só haverá intervenção divina na liberdade do indivíduo quando houver mesmo uma situação em que não tem mais como ser concedida outras oportunidades, porque aquele indivíduo ele já está angariando débitos que possivelmente vão atrapalhar muito a sua jornada. Né? Como você falou agora há pouco, às vezes nossa conduta enquanto encarnados vai refletir na nossa postura e no nosso meio enquanto desencarnados, com os sentimentos que nós carregamos. Então, é nesse momento que Deus ele sempre vai oportunizar, antes da expiação, que é nesse momento que ele intervém na liberdade do indivíduo e apresenta o resgate através da expiação, quando ele dá sempre aquela oportunidade do resgate através do trabalho no bem. E nós temos que compreender que o amor de Deus é diferente de privilégios. Amor é compreensão. Lembremos de um pai ao educar seu filho. Ele compreende, ele orienta, ele dá as ferramentas, ele dá oportunidades, mas ele não dá privilégios na hora de educar. Ele apresenta aquilo que é necessário para aquele indivíduo. Então, por isso, às vezes, nós fazemos essa interpretação equivocada, mas o que está acontecendo ali é uma oportunidade divina, para que depois aquele irmão não fique com a percepção que não teve chances de ter uma conduta diferente da que ele alimentava como adequada. Quer dizer, então, que nós é que somos apressados, né, Alain? A gente quer que Deus haja como a gente acha que seria o correto. Porque, na maioria das vezes, quando a gente pensa que alguém está procedendo mal, pensa que alguém está se dando bem fazendo coisas erradas, a nossa ideia é da gente interferir, vamos dizer assim, agressivamente, punir, punição, coisas dessa natureza, porque a gente ainda não entende de que forma o amor de Deus se manifesta, e você muito bem colocou, e essas informações a gente tem uma base muito profunda na codificação, nos livros da doutrina espírita, que nos esclarece com relação a essa questão, para que a gente possa entender que existem leis, leis criadas por Deus, que direcionam a nossa vida, e que ninguém está isento delas, todos nós vamos vivenciar experiências necessárias para o nosso aprendizado. E aí é onde entra a reencarnação, né? E como é que, à luz da reencarnação, essas questões são trabalhadas? O Emmanuel, ele aborda muito bem esse ponto no livro Pensamento e Vida, quando ele fala da questão da sociedade, né, nesse capítulo sobre a sociedade. Porque nós temos que entender que na nossa trajetória existem as situações que vão nos exigir reparações, resgates, expiações de cunho individual, mas também de forma coletiva. E Emmanuel muito bem explica que, muitas vezes, aqueles corações que hoje oprimem o próximo, que se prevalecem daquela status social, né, que acham de forma ilusória que são superiores ao outro, em um determinado momento, eles terão que ocupar o outro lado da história. Não necessariamente aqui estamos instigando a aplicação da lei de Talião, da lei do olho por olho e do dente por dente. Mas, voltando à compreensão lá do livro Céu e Inferno, a verdadeira reparação ela só acontece quando eu me coloco no lugar do outro. Então, enquanto eu não tiver essa percepção, o aprendizado ele não está concluído. E aí, como eu disse, essa escolha também, de maneira direta ou indireta, nós vamos
indicar qual é o caminho. Eu quero me colocar no lugar do outro através da expiação, onde eu vou vivenciar a dor do outro, ou eu vou contar com a misericórdia divina e vou me colocar no lugar do outro, reparando através do bem? Ou será que a partir do momento que eu me compadeço da dor de outra pessoa e tento ajudá-la, eu não estou me colocando no lugar do outro? E ali também não estou reparando alguma possível falta, não necessariamente diretamente aquele irmão, mas alguma possível falta na minha conduta que causou aquela desarmonia na ordem da lei divina? Então, Emmanuel, ele traz muito bem isso. E aí ele frisa, em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria. Então, nós só estamos vivenciando aquilo que nós fomos plantando, aquilo que nós fomos construindo. Lembrando que a lei de causa e efeito não é um mecanismo punitivo da lei divina. Eu sempre costumo lembrar isso porque todas as vezes que a gente vê situações de injustiça, aí a gente acaba afirmando, não, mas uma hora a lei de causa e efeito se aplica, a lei do retorno se aplica. Pode se aplicar, mas nós temos que entender que a lei de causa e efeito é, sobretudo, a definição de que nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. Se eu sou alguém que eu já busco me melhorar, qual seria a lógica da lei de causa e efeito de que mesmo com essa conduta eu começasse a sofrer castigos ou passar por dificuldades? Se eu estou tentando construir um caminho diferente disso. Então, se eu passo a trabalhar virtudes na minha caminhada, pode ter certeza que essa reparação ela vai ser amenizada a tal ponto em que essas virtudes poderão ser praticadas. A piedade, a benevolência, a paciência, a caridade. E isso tudo também é aplicação da lei de causa e efeito. Interessante. Jesus foi muito claro quando disse que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, necessariamente, como você bem disse, não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor, nosso resgate, né? E quem quiser entender bem esse processo, como se dá o processo reencarnatório, de que forma a lei nos alcança, nós temos aí na codificação essas 5 obras que tratam dessas questões. No Livro dos Espíritos tem capítulos inteiros falando sobre reencarnação, porque, assim, tem muita gente que hoje não consegue entender o porquê da dor na vida de um ser humano, que nunca fez mal a ninguém, nessa vida. Então, existem as aflições atuais e as anteriores, como o Evangelho também nos traz, né? Então, nós Exatamente. chegamos agora ao momento da nossa mensagem. A mensagem que nós trouxemos se intitula Riqueza para o Céu. Está no livro Fonte Viva, a autoria de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. E inicia dizendo: ajuntai tesouros no céu. Está lá Jesus falando em Mateus 6:20. Quem se aflige indevidamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios no mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Amontoa tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia.
Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Que essa mensagem, ela nos fala de tudo aquilo que nós conversamos agora há pouco, sobre essa questão de riqueza, de prosperidade. E tem 2 itens que eu separei aqui para a gente comentar, Alan, que diz justamente com respeito a essa questão, quando ele diz, como entender essa afirmação de Emmanuel? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. É interessante porque, como você bem falou, né, essa mensagem ela traz um resumo, digamos assim, de tudo que a gente já vem comentando. E sobre essa pergunta, né, específica, Emmanuel inicia a compreensão dela nos fazendo um alerta, porque às vezes a gente tem muita facilidade em observar e julgar a conduta do outro, ou os supostos privilégios que ele recebe, né, ou tentando apontar causas ao sofrimento que outra pessoa vive, né? Mas Emmanuel diz que nós temos que ter cuidado, porque às vezes ao fazer esse questionamento ou essa análise, no fundo nós podemos estar dando mostras de inveja, de revolta, de ambição e de desesperança. Nós temos que sempre trazer esse questionamento a nós. Se eu estivesse exatamente nas mesmas condições daquela pessoa, vivenciando as mesmas coisas, qual seria a minha postura? Como eu iria agir? Será que eu conseguiria lidar com aquela riqueza? Será que eu conseguiria lidar com aquele status de poder? Então, nós temos que compreender isso, né? E Emmanuel diz também que quando fala dessa parte, e aí a gente volta à compreensão de que a suposta prevalência do mal ela é passageira, ele diz que tudo nessa caminhada humana, tanto essas penas, quanto os gozos, quanto o suposto privilégio dos ímpios, né? Lembrando que ímpios são aqueles que agem de maneira contrária à lei divina. São posses, são situações efêmeras, passageiras, né? Que elas têm que ser vivenciadas na galeria carnal, como ele diz, como nós falamos agora há pouco, como uma oportunidade de crescimento. E aí nós vamos trazer a compreensão que está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec questionou os espíritos, qual seria o objetivo da tentação em nossas vidas? Porque realmente a gente às vezes para pensar, nossa, a caminhada já é tão difícil, eu ainda tenho que lidar com as tentações da vida, né? E aí foi respondido a Kardec que o objetivo principal da tentação é nos ajudar a desenvolver a razão. Então eu tenho que lidar com aqueles pontos que ainda podem me tentar a fazer coisas ruins para que eu possa justamente trabalhar a razão. Enquanto eu não identificar que eu tenho pontos falhos, eu vou achar que está tudo perfeito na minha vida. Enquanto eu não identificar ou não me deparar com a situação que eu perceba que ainda mexe de maneira negativa comigo, eu jamais vou ter atenção para reparar a minha conduta. E aí volto a frisar. Não são as causas, a riqueza por si só não é ela que nos causa males. É a utilização que nós fazemos daquilo que nos é proporcionado. E nós temos que ampliar aqui a compreensão de riqueza. Não apenas a riqueza de cunho de posses, de dinheiro, tá? Nós temos que ampliar a riqueza como tudo que é proporcionado pela justiça e pela graça divina, como algo com potenciais de ser trabalhado para o próximo. Se eu tenho tempo livre, como eu estou utilizando esse tempo? Se eu sou alguém dotado de muita inteligência, eu estou me valendo dessa inteligência para auxiliar alguém ou algum grupo? E dentre outras situações, que às vezes a gente acha que não é dotado de riqueza, mas nós somos o tempo todo abençoados por Deus,
com riquezas, com talentos e com oportunidades, que devem ser compartilhadas para o progresso da humanidade. Quando o Emmanuel fala desse iniciozinho que você trouxe aí, da gente prestar bem atenção que tipo de sentimento é que vem em nós nesses momentos que a gente olha para a riqueza do outro, eu me lembrei de uma história que uma criatura me contou, de que veio uma pessoa morar na sua casa, e essa pessoa era muito jovem, ele também era um jovem, e essa pessoa que chegou era muito jovem, veio para estudar na cidade, e se alojou na casa que ele morava. Só que era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, tinha carro, tinha moto, boas roupas, dinheiro para sair à noite, gastar, e ele, uma vida sempre de muita dificuldade, né? E ele disse que, de imediato, teve um impacto muito grosseiro com a criatura, não suportava de maneira nenhuma. Inicialmente, isso ele já é conhecedor da doutrina espírita, começando a estudar a doutrina espírita. Inicialmente, ele justificou, deve ser inimigo de outra vida. E chegou e eu não bati de frente, e está vindo aí à tona. E, por um tempo, ele pensou que fosse essa realidade, né? Só que a vida foi andando, ele foi refletindo, porque ele é uma pessoa de bom senso, estava estudando e tudo, e chegou à conclusão de que não tinha nada a ver com vida passada. Era inveja. Porque aquela criatura tinha a idade dele, tinha tudo que ele sempre quis ter e nunca conseguiu. E quando ele encarou esse sentimento, quando ele entendeu, na verdade, o que era que estava acontecendo, ele disse que pronto, a antipatia pela pessoa foi embora. Completamente foi embora, se tornou amigo dessa pessoa, e os convites que a pessoa fazia a ele, que ele, sabe, fazia pouco caso, tinha raiva quando era chamado, passou a aceitar, aceitando a sua condição, dizendo, olha, eu vou sair contigo, mas eu não tenho dinheiro. Aí o outro dizia, eu não estou te perguntando se você tem dinheiro, eu estou te convidando para sair comigo. Então, veja que muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Por isso que é bom o Emmanuel trazer esse olhar para a gente, porque, de repente, a gente pega, olha para um, olha para outro, já julga aquele ali está sofrendo por isso, por aquilo, por aquilo outro, ou esse está... Vamos parar. O problema está em nós. Sempre, sempre olhar para nós e não para o outro, né? Vamos aqui para a última consideração dessa mensagem, quando ele diz, cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Eu vou iniciar o comentário sobre esse ponto, né, com algo que às vezes a gente deixa passar na nossa caminhada. Mesmo aqueles que já estão permeando nos estudos sobre o Espiritismo. Nós somos espíritos e estamos temporariamente encarnados. Nós não somos seres materiais que vamos nos tornar espíritos quando desencarnarmos. Então, o nosso retorno à pátria espiritual é uma certeza. E a nossa essência ela é espiritual e de origem divina. Então, é nesse ponto que nós temos que iniciar a nossa trajetória de compreensão para qual é a bagagem que eu estou preparando ou o que é que eu estou construindo quando eu retornar para essa pátria de origem. Aquela mensagem, né, do Evangelho, desprendimento dos bens terrenos, ela fala muito sobre isso, ela até traz essa comparação. Quando você vai se preparar para uma viagem, você não leva nem o item desnecessário. Se você vai para um litoral, onde tem o verão, tem praia, você não vai levar casaco de frio. E vice-versa, você não vai para um local onde tem neve levar roupa de banho, né, maiô, biquíni, que seja. Então, nós, para esse retorno espiritual, nós temos que preparar a bagagem que realmente será válida para nós, que é de bons sentimentos, de virtudes, de amor ao próximo, de busca por esse crescimento moral. E nessa mesma mensagem, né, nos é alertado que o nosso amor, o nosso apego demasiado aos bens terrenos,
constituem um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. E aí nós temos que também ter a compreensão conosco de que nenhum de nós vai sair de uma única encarnação espíritos puros. O aprendizado ele é gradativo, mas isso não deve nos remeter a essa ociosidade. Então, o que nós temos que trabalhar em nós é justamente esse crescimento moral. É isso que Emmanuel nos alerta. Que não são as posses materiais que vão definir a nossa situação, seja de sentimentos ou de pensamentos, ao retornarmos à pátria espiritual, mas sim aquilo que nós construímos de virtudes, de conduta reta, de amizades. É tão bom se a gente conseguir retornar levando na nossa lembrança ou nos nossos sentimentos apenas sentimentos de fraternidade, de respeito, ao invés daquela mágoa, né, que não foi trabalhada, daquele desejo de vingança. Muda totalmente a nossa trajetória. Então, é isso que Emmanuel nos orienta. São orientações muito precisas para todos nós, que, como ele bem diz, vamos retornar um dia, todos nós. E muitos de nós vivemos que parece que a vida não vai ter fim nunca, deixando aí questões pendentes. Nós deixamos muitas questões pendentes. Mas nós estamos finalizando o nosso programa, e aqui a gente encerra com a fala dos Espíritos no item 9 do capítulo 16, quando eles dizem: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, que ninguém pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. E aí Jesus nos diz, em Mateus 6,20, ajuntai tesouros no céu, tesouros que a traça e a ferrugem não corrói. Isso a gente já ouviu muito no Evangelho. Então, fica aqui a nossa dica de leitura, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação por inteiro, né? Com muitas informações que os Espíritos nos trazem sobre essas questões. E aí, a gente encerrando a nossa programação, agradecemos ao nosso amigo pela valiosa contribuição, por aceitar estar conosco, muito boas as suas colocações. Colocamos agora você à disposição para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né? É sempre uma oportunidade, né? Primeiramente, de esclarecimento a nós, né? Então, tudo que nós nos propomos a trazer está registrado nos ensinamentos do cristianismo, nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Então, como você bem colocou, né? Que busquemos essa compreensão, porque não foi à toa que está lá no Evangelho de João, né, que a verdade ela nos libertará desses equívocos, dessas compreensões errôneas, porque muitas vezes as situações que vivenciamos ou que praticamos não é necessariamente porque carregamos o mal dentro de nós, é por falta de conhecimento, né? Então, esse conhecimento nos trará segurança, sobretudo buscando trabalhar sentimentos o mais nobres possíveis nessa jornada. Então, meu muito obrigado a todos que terão acesso a esse vídeo, né? Muito obrigado à casa e parabéns pelo projeto, pela condução, é sempre uma oportunidade valiosa. Estamos à disposição sempre que nos for permitido. Nós aqui agradecemos. E olha, se você gostou do nosso programa, se você acha que esse assunto é interessante, é importante para alguém, passa o link adiante, curte o nosso canal, dá um likezinho lá, porque o YouTube entende que é importante essa programação e redistribui mais e mais para outras pessoas. Então, na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós já estaremos iniciando o mês de abril e a temática já será uma outra.
nós teremos aí algumas considerações sobre o nosso saudoso médium Chico Xavier, sobre a codificação espírita, porque é o ano, vamos dizer assim, o mês de lançamento do Livro dos Espíritos, do Livro do Evangelho. Então, a gente vai ter alguns programas voltados para essas questões. Estamos convidando vocês. Então, sejam todos bem-vindos e até a próxima segunda-feira.